Muito boa noite, caros irmãos da Casa Espírita O Consolador. A gente vem aqui com muita felicidade conversar com vocês nesta que será a minha última palestra do ano, até porque estamos em dezembro, a última palestra do ano aqui no Consolador. E eu quis falar sobre um tema que é como passar pelas dificuldades. E por que esse tema? Esse tema tem a ver com o que a gente sofreu aí nesse ano, né? A gente vem de uma pandemia que já perdura 2 anos e muita gente perdeu amigos, perdeu parentes, a gente passou por muitas dificuldades, agora as agruras econômicas, enfim, as dificuldades são inerentes a esse mundo de provas e expiações. E antes de começar a falar sobre esse tema, eu queria dedicar esta minha palestra à minha querida Maria Angélica, que desencarnou na semana passada. É uma pessoa que era muito nossa amiga aqui do Centro Espírita O Consolador, esposa do já falecido Jove, também um grande amigo de todos nós. Então eu dedico ela a Maria Angélica, que sempre estava aqui nas minhas palestras, ela fazia questão de se manifestar sempre que a gente estava falando. Então, Maria Angélica, essa palestra é para você de todo o coração, você que foi uma guerreira, você que passou pelas dificuldades da vida terrena com galhardia, com maestria, e sem dúvida nenhuma você hoje se encontra no plano espiritual com a certeza do dever cumprido. Então, eu conclamo a todos que aqui estão assistindo para que emanemos boas vibrações para a Maria Angélica, que ela seja recebida, que ela tenha a oportunidade de ver o Jove lá no plano espiritual e os demais familiares dela. Fica aqui também, né, as minhas condolências aos familiares dela. Muito bem, então nós vamos falar sobre como vencer ou como suplantar os desafios, as dificuldades de nossas vidas, a nossa vida terrena, não é? Muito bem, se a gente for começar a ver a nossa vida terrena, a gente vai ver que as dificuldades já começam lá no nascimento. E nós temos aqui no mundo, na doutrina espírita, as vicissitudes, que são os grandes desafios. São 4 desafios que nós enfrentamos aqui no plano terreno, nesse mundo de provas e expiações. O primeiro é o nascimento. O segundo é o envelhecimento. O terceiro é o adoecimento. E, por último, a morte. Aqui no plano terreno, ok? Deixar bem claro. Gente, ao nascer, a gente já tem a primeira vicissitude. Entenda a vicissitude como desafio. Veja, olha, a gente está no útero materno, a gente é alimentado pelo cordão umbilical, a gente recebe o oxigênio, a mãe respira por nós, nós estamos lá no líquido amniótico, a temperatura é regulada, nós estamos muito bem. Mas, ao cabo aí de mais ou menos 9 meses, nós somos obrigados a enfrentar esse mundo terreno, a deixar o útero materno, a deixar todo o equilíbrio homeostático, a deixar a temperatura toda equilibrada, o oxigênio e a alimentação da mãe, para que nós possamos, então, aurir o oxigênio aqui fora, aos frios daqui de fora, os intensos calores, né? E tudo mais que a gente, todos nós aqui, passamos. Então, é um desafio, é um primeiro desafio, é uma oportunidade que a gente tem de vir ao plano terreno, e quando a gente vem, a gente já sabe disso, né? Que nós enfrentaremos as dificuldades, e elas começam já no nosso nascimento, tanto é que a gente chora, né? E ao depois, nós vamos ter, já nascendo, a gente já começa a envelhecer. O envelhecimento é inexorável. Nós vamos vendo as nossas células ao longo dos anos, os nossos órgãos ao longo dos anos, irem
degenerecendo, né? Eles vão, como o próprio nome diz, envelhecendo. E a gente começa a ter os defeitos, né? Vamos assim dizer, como um carro tem, nós vamos ter também. Tem que tomar remédio, você vai ter que ir ao hospital, alguns vão ter que fazer uma cirurgia, né? E a gente tem que saber enfrentar isso, viu, gente? A gente tem que saber enfrentar, né? Os problemas estão aí, a gente vem para cá sabendo das provas e expiações, né? Imagine vocês, eu falei de cirurgia. Às vezes a gente conversa com médicos, né? E os médicos, eles têm assim verdadeiro pavor daquele cara, daquele paciente que é pessimista, né? Olá, Maria Luísa Sobrinho, tia, Ribeirão Preto aqui presente. A gente, quando vai fazer uma cirurgia, se você entra para a sala de cirurgia pessimista, o seu pós-cirúrgico, né, não vai ser uma coisa legal, quiçá a sua cirurgia, né, porque você já começa a vibrar de uma maneira diferente. Você já fala assim, será que eu vou sair dessa mesa de cirurgia? Olha, você já joga uma vibração muito ruim. É um desafio que você está enfrentando? É um desafio, olá, Janaína. É um desafio. Agora, vamos enfrentar esse desafio de maneira positiva. Nós temos duas maneiras de enfrentar os nossos desafios. Enfrentar olhando o lado bom ou enfrentar com pessimismo, olhando o lado ruim, dizendo, eu vou fazer cirurgia. Você pode pensar, para eu melhorar, vai dar tudo certo, o médico vai acertar a mão, ele é um excelente médico. Ou você vai falar assim, nossa, eu não saio dessa cirurgia vivo, esse médico ele vai espirrar na hora H, vai cortar uma artéria. Quer dizer, qual que você acha melhor? Até o médico fala, não, muito melhor o cara que é positivo. É muito melhor o paciente que me ajuda emocionalmente, que me ajuda na vibração positiva. Né? Geralmente o que é negativo, as coisas dão erradas, né? Complica, né? O pós-operatório dele é mais doloroso, né? A anestesia não pega direito, não é? Então eu estou te dando um exemplo que a palestra chama Como Enfrentar os Desafios. E eu estava falando para quem chegou agora que o nosso primeiro desafio é nascer. E depois que a gente nasce, vem o envelhecimento. São as 4 vicissitudes que a gente tem, está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 2. Então, a gente tem... Olá, Elizabeth. Então, o que acontece? A gente tem que saber enfrentar os desafios da vida, né? Eu dei um exemplo do envelhecimento, que a gente vai fazer cirurgias, e me veio à cabeça essa questão da cirurgia. Ora, vamos enfrentar de maneira eficaz. Nós estávamos aí na época dos IPs, até pouco tempo atrás. Tem gente que olha para o IP e fala assim, não, mas que lindo IP, florido, olha que cores maravilhosas, matizes que um pintor tem dificuldade de equiparar. E tem o cara que fala assim, nossa, mas IP faz sujeira, hein? Nossa senhora, mas vai dar problema demais aqui para limpar, vai entupir a calha do telhado. Quer dizer, são duas maneiras de ver a vida. Agora, o ideal é que você veja a vida de maneira mais positiva, porque ela tende a ser mais suave para você. Por mais que ela seja difícil, olhemos de maneira positiva para que ela seja mais suave para você. Não é? Então, como enfrentar as dificuldades? Vamos enfrentar as dificuldades que são inerentes a essa vida de maneira positiva, vendo a coisa por um outro ângulo. No capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos ali um subtítulo chamado Ponto de Vista. E ali ele dá essa tônica, né? O ponto de vista. Você pode ter 2 pontos de vista na sua vida. O ponto de vista materialista, que é aquele que você acha que você é um amontoado de células e que você está aqui para viver 80 anos, 90 no máximo, e que a sua vida não tem um prosseguimento, e aí tudo vai ser mais doído para você. Se você tem essa visão materialista, que a vida são 90 anos apenas, e você tem só esses 90 anos para sobreviver e para ser feliz, você vai ser muito infeliz, porque se você não tiver o mesmo dinheiro que o seu vizinho tem, você vai falar assim, eu sou um injustiçado. O vizinho tem um carro, eu não vou ter, eu não consigo ter em 90 anos o carro de 800 mil que o meu vizinho tem, aí você vai ser injustiçado, infeliz. Agora, tem um outro ponto de vista,
Quer falar assim, 80, 90 anos, isso aqui é um flash. Na verdade, a vida, ela é infinita. O que vale é a vida espiritual. Aqui é um local para eu me testar, para eu me submeter às provas e às expiações, para que eu possa evoluir. Então, por isso que nós somos, a doutrina espírita é consoladora. Porque ela é o maior exemplo, a reencarnação é o maior exemplo, né, de justiça. Então, a gente tem que ter isso na cabeça para a gente não ficar sofrendo, porque se você vira pessimista, você vira um Schopenhauer da vida. Tudo é ruim, tudo é pessimismo. E quando a gente emana pessimismo, a gente cai numa vibração muito densa. Se você fica só reclamando, né, só fica reclamando o dia todo, o que é reclamar? Clamar 2 vezes. Né? Se você fica só reclamando, você está clamando por aquilo que você não está gostando repetidas vezes no dia. E o ambiente que você está, ele acaba que fica muito pesado. Eu conversava com uma empresária que me disse, olha, eu tenho uma funcionária que só reclama. E o ambiente laboral, ele tá péssimo, porque ela só reclama. Então, a tendência dessa pessoa que só reclama é ser mandada embora. Quer dizer, ela está atraindo para si algo muito ruim. Agora, se você leva o bom astral, se você está de bem com a vida, e estar de bem com a vida não é estar feliz da vida. Não, é entender que essa vida é pueril, ela é rápida e passageira e que você está aqui, se não está bem aqui, se não está feliz aqui, é porque você talvez esteja resgatando do passado para evolução no plano espiritual. Olha como isso é consolador. Isso te dá uma certeza de justiça divina. E a gente sabe que Deus é infinitamente justo e bom. Então, é uma doutrina muito lógica, gente. Muito lógica. Então, aqui vai a primeira dica para você. Enfrentar as dificuldades com resiliência, amoldando-se às dificuldades, porque não adianta você ficar resistindo. Você vai ter que entender essas dificuldades para poder suplantá-las. Não é também para você ficar passivo, só levando chibatada da vida. Não, entenda. Procure visualizar o lado bom dessa situação a qual você está inserido. E, a partir daí, fazer desse limão uma limonada. É isso que eu estou querendo te falar. É isso que eu estou querendo que você entenda. Vamos levar para um relacionamento amoroso. Seu relacionamento está acabando. Se você entende que a sua vida é material, é o primeiro ponto de vista colocado ali no Evangelho. Se você entende que a sua vida é material, cara, vai ficar insuportável você ultrapassar essa fase dolorosa que é a ruptura de um relacionamento. Porque senão nunca mais vou ser feliz. Não consigo mais ninguém. A pessoa que eu queria não me quer. E aí você vai sofrer eternamente. Agora, se você entende que a vida é muito mais do que esses 80, 90 anos que você está vivendo, você vai falar assim, putz, isso aqui, ó, isso é muito pueril, isso aqui mas é uma filigrana. Essa é a ruptura que eu estou tendo, é uma dor que eu estou tendo, mas eu tenho que olhar, né? Vamos olhar para o horizonte, vamos olhar para o todo, vamos olhar para a luz e esquecer as trevas, certo? Porque a vida vai te encarregar, junto ao plano espiritual, de apresentar novas pessoas. Você vai ter oportunidade, se você se der essa oportunidade de conhecer outras pessoas, você vai conhecer. Agora, ficar batendo cabeça na parede, porque você não é bem quisto mais, porque a pessoa está te abandonando, você não vai olhar para o horizonte, você vai ficar olhando para o seu sofrimento e você não arruma outra pessoa mesmo, não. Então, estou te dando um exemplo para te mostrar que a gente tem que ter essa visão mais ampla, uma visão além do alcance. A gente tem que ver que essa vida é passageira e que se você está submetido a um término de um relacionamento é porque isso já estava nos planos e você tem a força para passar por isso.
É isso que está sendo dito no Evangelho e é disso que eu estou falando nessa palestra, que eu estou te mostrando como suplantar as dificuldades. Resiliência, fé. Fé é você acreditar em algo que as pessoas não acreditam, ou que ninguém viu, ou que ninguém vê. Não é? Muitos que me assistem aqui não são médiums videntes, mas acreditam que existem espíritos. Isso é ter fé. Ah, eu terminei um relacionamento. Ah, eu acredito que eu tenho possibilidade de suplantar essa dificuldade, essa dor, para arrumar outra pessoa, para ser feliz de outra maneira. Aliás, ser feliz não precisa de outra pessoa, né? Você pode ser feliz sem outra pessoa também. É outro erro que a gente tem. Achar que a gente só é feliz junto de alguém. Não, se você for feliz consigo mesmo, e acho que é o primeiro momento, é a primeira situação que você tem que ter, né? É você gostar de si mesmo, para depois transmitir esse gostar de alguém. E aí a diferença de solitude e solidão, a partir do momento que você está só, mas você está pleno, você tem solitude. É aquela pessoa que está sozinha, chega em casa e fala assim, que paz eu tenho de estar na minha casa. Olá, Ana Rita. Né? E exatamente, Ana, se bem compreendido, o sofrimento alavanca o crescimento. Né? Então, quem tem solitude, está feliz, fala, olha que paz que eu tenho na minha casa. Vai lá, compra uma pizza, vai assistir um filme, vai ser feliz sozinho. Agora, quem tem solidão é diferente, é o lado negativo da coisa. Ele olha e chega em casa e fala, meu Deus, que silêncio ensurdecedor, eu vou ficar louco, eu não tenho ninguém. Ponto de vista, capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, num primeiro momento, tenha solitude, para depois você ser feliz com alguém. Estou dando exemplo, viu, gente, quem chegou aqui depois, sobre o ponto de vista materialista, espiritualista, né? Num exemplo de relacionamento. Podia dar outros exemplos, falei de cirurgia aqui, mas um exemplo de relacionamento que eu acho que todo mundo já teve suas vicissitudes, seus desafios. Então, é importante você entender, como a Ana Rita disse aqui, é com sofrimento que a gente consegue alavancar a nossa evolução. Nós precisamos passar por isso. O ser humano vem para cá com esse planejamento. É muito mais sofrer do que ser feliz. Mas quando você for feliz, agarre com todas as forças aqueles minutos de felicidade que você tem. Porque a gente vive de minutos de felicidade. Ante um mar de sofrimento, de desilusões, de agruras, de boletos para pagar. Agora, que felicidade, Machado de Assis falava isso, que felicidade que é quando a gente tira um sapato apertado. Agora, você só é feliz com o alívio de tirar o sapato apertado se ele apertou teu pé, porque se você não tem um sapato apertado, você não sabe o que é a felicidade de tirar um sapato apertado. Então, isso é o que a Ana falou aqui e é o que eu estou dizendo para vocês. Nós passamos, o Livro dos Espíritos fala isso, se não me falha a memória, questão 927. Fala isso, olha, que a questão que a gente tem que ser submetido às agruras, aos sofrimentos, para ter uma evolução até mais acelerada. Por isso que deu a pandemia que a gente enfrentou, e está enfrentando ainda. Né? Então, fomos submetidos a um sofrimento mais contundente de âmbito global, e Divaldo já falava isso nesse livro aqui, no Rumo do Mundo de Regeneração, que é um livro interessantíssimo. Eu aqui no canal 70 × 7 Espiritismo já comentei esse livro, se você não é inscrito, inscreva-se. Né? Ele fala da grande densidade da nossa atmosfera espiritual, da nossa psicosfera. Já estava muito densa quando a pandemia veio. É tão importante você emanar boas vibrações, gente, que se você olhar a psicosfera em dezembro do planeta Terra, ela é melhor do que do resto do ano todo, porque nós temos o Natal, porque nós temos essa Feliz Natal para você, a troca de um cumprimento,
Isso muda a nossa psicosfera. Então, o ideal, olá Denise, como vai? O ideal é que a gente possa, ante as dificuldades, vibrar positivamente. Não deixemos-nos ressonar, né? Ressoar, entrar nessa caixa de ressonância da negatividade. E aqui nesse livro, eu abri aqui a esmo para mostrar para vocês, saiu para mim. E nada é por acaso. O livro do Divaldo, tá? Quando os seres humanos, sempre no comecinho de cada capítulo tem uma frase. Essa aqui é de Manuel Filomeno de Miranda. Quando os seres humanos compreenderem que o mundo é feito de ressonâncias, os seus pensamentos e condutas obedecerão a diferente critério seletivo. Nós vivemos nesse mundo de ressonância. Se você emana boas vibrações, você vai ter boas vibrações de retorno. Se você é uma pessoa que faz o bem volta para você. Não precisa ser da mesma pessoa que você fez o bem. Ele volta de outra maneira. Agora, se você é negativo, se você fica cultivando maus sentimentos, você vai atrair pessoas nesse nível. Não é? Se você gosta de falar de futebol, você vai atrair um monte de gente que gosta de falar de futebol. Eu não gosto. Então, por exemplo, eu não gosto. Então, se a pessoa está falando de futebol, eu saio daquela mesa para outro lugar. Por quê? Porque eu não tenho afinidade com isso. Estou falando que é bom ou ruim. Eu não tenho afinidade. Então, o que acontece? A mesma coisa é a sua vida. Se você vibra positivo, quem é negativo vai embora. Ele não aguenta a tua vibração. Ele não aguenta o teu sorriso. Tá? Então, dê o sorriso às pessoas. Ah, mas aquela pessoa não gosta de mim. Quem não gosta de você é ela. Sorria para ela. Aquilo, a sua vibração é tão diferenciada que essa pessoa não consegue entrar na sua vibração. Ela tenta até te puxar para a vibração dela. Você chega sorridente numa festa, ela não gosta de você, ela vai fazer de tudo para você parar de rir. Para quê? Para que você vibre igual ela, porque ela vibrando igual ela está no mundo dela e você não está no teu. Aí você fica triste, você fica chateado, você quer ir embora, acaba a sua festa. Então fique na tua vibração, deixa a provocação, deixa, ficar fazendo coisas para você ver, para vibrar igual ela. Não, vá ser feliz. É isso que está dizendo no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 2, ponto de vista. Então eu estava falando das 4 vicissitudes. Outra coisa importante. Você se inferniza? Porque além das pessoas te infernizarem, nós temos um problema que é nós mesmos nos infernizarmos. A gente se maltrata. Como assim? Eu sou uma besta. Você já falou assim? Eu sou uma besta mesmo. Meu, é só eu mesmo para fazer uma coisa dessa. Quer dizer, você se maltrata. Além das pessoas, você estar no mundo que no exterior te maltrata, você, às vezes naquele perfeccionismo exacerbado, você começa a se maltratar também. Hoje é muito comum, gente, a ansiedade. A pessoa vai dormir, quem está assistindo pode até se enquadrar. Você fala assim, hoje eu vou dormir, vou dormir um sono, não vou pensar no problema. O que acontece? A hora que você apaga a luz, que você fecha o olho, o que acontece? O problema vem. Aí você, ao invés de sair fora dele, você começa a pensar. E aí o que acontece com você? Você se maltrata, você não dorme. Né? Vem a crise de ansiedade. Porque aí começa assim, além de você se maltratar pensando no problema, você fala assim, eu preciso dormir. Amanhã eu tenho que acordar 6 horas. Nossa, já são 2. Eu não consigo, eu não melhoro, eu não durmo. E aí que você não dorme mesmo. E aí nós temos um grande mal. Né? Que são as crises de ansiedade, as crises de pânico, que cada vez mais estão assolando os habitantes do planeta, que talvez estejam aí carentes dessas boas vibrações. Amigos, está abrindo farmácia a esmo. Você já percebeu tanto que está abrindo de farmácia? As livrarias estão fechando e as farmácias estão multiplicando. Né? Porque hoje as pessoas estão dependentes do químico para poder sobreviver. E a hora que você vai ler um livro, né,
Não vou. Aí fecha a livraria e abre farmácia. Pega uma boa música, sabe? Comece, olha, sabe? Ouça A Beleza Salvará o Mundo. Tem um livro que chama assim, A Beleza, nós somos feitos para ver o belo. Agora, é a questão do ipê que eu te falei. Você pode olhar para o ipê e falar assim, que lindas as flores roxas desse ipê. Ou você pode falar assim, esse ipê vai me dar um... Nossa, tem que limpar essas flores, vai entupir a calha, a bica da minha telha. Quer dizer, vamos olhar para o belo das coisas. Sabe, o ipê floresce num período curtíssimo do ano. Ouça boas músicas. Se você terminou o relacionamento, não ficou ouvindo música sofredora, não, porque você vai o quê? Baixar a sua vibração. Aí você vai chorar, aí você vai querer beber. Não é? Não, não. Pega uma playlist que te põe pra cima. Né? We Are the Champion, por exemplo. Não sei lá, pensa nas coisas positivas para você ouvir dentro do carro. Eu estou tentando te mostrar que existem duas maneiras de você ver a vida. Uma que te dificulta mais e a outra que te dificulta menos. E eu dizia a vocês que existem 4 vicissitudes. Nascer, vicissitude é desafio. Nascer, envelhecer. Tem gente que envelhece bem. Tem gente que fala eu tô um caco, eu posso largar. Quer dizer, envelhecer todo mundo vai. Aliás, olha a visão. É uma dádiva envelhecer. Sinal que você ficou aqui, né? Muita gente desencarnou. E você ficou. Então, é um jeito de se olhar. Nossa, quanta gente queria envelhecer como eu, ter netos, né? Ver como é que eu fico de cabelo branco. E tem gente que vai falar assim, nossa, eu sou um velho, não dá nada pra mim, tudo tá estragado aqui, eu tenho que ir pro hospital toda hora. É uma maneira de ver. Então a gente tem que ter esse pensamento, tá? Nós temos que ter paciência. Então, ó, fé, acreditar que há algo maior, que há um plano espiritual, que aqui é mera desafio, expiações e provas. Então você tem que ter fé. Fé em Jesus, fé em Deus. Tem que ter paciência. Tudo passa, gente. Tudo passa. Se você está no turbilhão do fim do relacionamento amoroso, é óbvio que vem na sua cabeça, nunca vai passar, eu vou sofrer eternamente. Você tem que ter fé, tem que ter paciência. As coisas mudam, não é no teu tempo, é no tempo correto, previsto para a sua existência, correto de acordo com as suas atitudes. Bola para frente, vamos pensar melhor, vou me amar. Né? Então, fé, paciência, resiliência, perdão. Perdão. Não adianta você ficar recalcitrando no erro, não adianta você ficar batendo cabeça, né? Não perdoo. Quem não perdoa está se maltratando. Eu falei para você não se maltratar. A vida aqui já é tão difícil, não se maltrate. Pensa nas flores que quando são pisadas exalam perfume. Khalil Gibran. As flores, quando são pisadas, exalam perfume. A vida está aí para te pisar. Você exala perfume. Perdoa. Perdão é caridade. E isso, gente, tá tudo significado no Calvário de Jesus. Pensa comigo uma coisa aqui. Jesus, quando estava caminhando com a cruz nos seus ombros, nos deu várias lições. A primeira delas é que é uma vida de dor. Ele estava sangrando na testa, né, com os espinhos ali colocados. A cruz era pesada, mas ele também nos diz que a dor. A cruz é pesada, mas todos conseguimos levar a nossa própria cruz. Ele caía, ele se levantava, ele sofria cusparadas, cuspiam nele, e ele perdoava. Amigos,
Ele é o Filho de Deus. Se ele fizesse assim, todo mundo que estava cuspindo nele, que estava rindo dele, sumia da face da terra, tamanho poder que ele tinha. Mas mesmo ciente do poder que ele tinha, o que ele fez? Ele não fez assim. Ele aceitou. Ele aceitou e perdoou todos aqueles que estavam, né, contra ele. Boa noite, Patrícia. Que estavam admoestando ele naquele momento. Então ele teve paciência. Ele teve fé. Ele sabia que ele tinha que passar por aquilo, mas ele tinha um pai que ele conversava. E ele deixa, claro, então o poder da oração que a gente tem que ter. Nas dificuldades é fundamental que você ore. A oração, eu te diria, que é algo que você tem que ter com habitualidade. Não só na dificuldade. Nutra isso em você. Orar sempre. E não precisa ter uma hora. Pode ser de manhã, de tarde, de noite. A hora que você estiver, converse com Deus. Precisa ser também com preces pré-fabricadas. Fale com o teu coração. Mas converse com Deus e faça disso um hábito. Porque quem ora habitualmente, ele vibra melhor e ele é mais facilmente inspirado pelos bons espíritos. Porque você tem esse canal aberto com o plano espiritual. Agora, se você só ora quando você está em dificuldade, o seu canal não está aberto, você está começando a abrir o canal. E aí vem a falta de paciência e fala, não, mas eu oro, não está adiantando nada. Na verdade não é isso, é porque você começou agora com a dificuldade. E que bom que começou, a dificuldade está aí para isso também. Agora, se você, sabe, todos nós temos as nossas dificuldades, mas se você não está orando, comece agora. Gente, sou assim também. Vai orar à noite, os espíritos são ótimos, os obsessores, para te fazer apagar quando você está orando. A hora que você começa lá, meu Deus, ó, o sono vem, né? Não é? Então por que ser só à noite? Fala com Deus de dia, a hora que você acorda. Agradeço, Deus, pela oportunidade de estar aqui. Para eu ser testado, provado e evoluir. Quantos queriam estar acordando e não acordam? Então se você está aqui, mas meu corpo está pesado, eu tenho que trabalhar, o desafio é grande. Olha que beleza que você tem saúde para ir. Olha o jeito que você vai ver a coisa. O corpo está pesado? Tá. É porque seu espírito foi para um plano. Na hora que você voltou, ele sentiu o peso. Agora, você pode reclamar disso e falar, tá pesado meu corpo, eu já não sou mais o mesmo, eu tô velho, eu não gosto de mim. Ou você vai falar assim, meu espírito estava num plano muito bom, ele estava leve, ele veio para cá nesse corpo que só tem 2 buraquinhos para enxergar e ele realmente está sentindo uma dificuldade. Mas eu entendo isso, a resiliência, e eu vou fazer o melhor que eu puder no meu trabalho, vou levantar feliz, satisfeito, fazer um café e ir para trabalhar. É o jeito de olhar a vida. E Jesus deixa isso muito claro para a gente no transcorrer do Calvário dele. Né? Ele tinha certeza do plano espiritual, ele tinha certeza de Deus, ele conversava com Deus habitualmente, ele deixa isso claro para nós durante toda a sua vida. Ele passou por dores? Passou. Não pense você que levar um prego aqui na mão, nos pés e ficar crucificado, porque a crucificação nos mata é de asfixia, é algo indolor. Ele estava passando por dores, mas ele sabia que as dores eram passageiras, eram dores carnais, e ele acreditava, ele tinha fé no Pai, que o Pai não iria dar uma dor que ele não suportava. E ali, nos estertores da sua respiração, ele ainda olha para os 2 que estão ao seu lado e diz, Senhor, perdoa. Olha para as pessoas, perdoe todos, eles não sabem o que fazem. Ele que foi julgado e poderia ter sido inocentado facilmente pelo clamor popular, foi condenado. E aí você fala, é outro exemplo, né? Ele foi injustiçado. Foi injustiçado. Ele foi injustiçado.
E nem por isso ele perdeu sua fé. Então, fé, paciência, resiliência e oração são algumas das dicas para você poder enfrentar as dificuldades cotidianas. Fica aqui essa nossa conversa para que você possa refletir a partir deste minuto que uma vida com esses 4 pilares, com o ponto de vista de que o plano espiritual, que a sua vida é eterna e que essa vida aqui é pueril, vão te colocar num patamar de vida muito melhor do que você está passando agora. E as dificuldades serão relativizadas. Não estou dizendo que elas não existirão, elas existirão, mas saber ultrapassá-las com galhardia é algo que a gente pode aprender e praticar. E eu me despeço de vocês com essas dicas, porque o bom espírita, além dele aprender a teoria, ele tem que praticar. Vamos praticar essas 4 dicas? Vamos colocar isso no nosso dia a dia? Você vai ver que você vai suplantar as suas dificuldades com mais leveza. Fiquem com Deus. É um prazer estar sempre aqui com vocês. É a nossa última palestra do ano de 2021 aqui no Consolador. E em janeiro a gente volta. Um grande abraço a todos. Fiquem com Deus. Até a próxima. Até 2022. Tudo de bom para vocês. Obrigado, Ana.